Previously, on Toothless Alligators Don't Talk with a Driver. E aí, meu velho? Beleza? Melhor ainda agora com ar-condicionado. Tava vendo Nerdologia. Como que você foi parar lá? Pessoas têm que parar de transar com animais. Não dá pra você transar com um macaco e com uma pessoa no mesmo dia. Aí eu tenho pós-doutorado, eu fiz 3 anos. Caramba, pode isso, cara. Eu sei que eu nasci 9 meses depois do aniversário do meu pai. Eu nasci de um assalto. Por isso que eu odeio bandido. Fiz uma lista de perguntas. Eu vou colar aqui na cara dura mesmo. A medicina atrapalha a evolução da espécie? A evolução não é sobre quem sobrevive. Eu li esse teu artigo no Papo de Homem. Cara, e eu fiquei chocado com essa tua afirmação. Primeiro se falava que o ser que sobrevive mais tempo é o mais forte. E depois se provou que não, que era o que mais se adapta. E você foi e falou, não, é o que transa, gente. É o que transa e se reproduz. Eita, rapaz! Aí não importa se você é forte ou adaptável. Importa você engravidar pessoas. Que foi um texto que eu escrevi depois de ouvir um livro sobre comportamento de babuínos. E tem um artigo da Raquel Juraski, e ela é uma bióloga, e ela fez uma pesquisa sobre fidelidade também, que tinha. E ela fala que o homem ficava com a mulher por 7 anos. A ligação, ela durava o tempo de criar criança, e não a vida inteira, ou esse amor platônico. E aí ela fez um comparativo com os relacionamentos de hoje em dia, que duram mais ou menos de 7 a 10 anos. Tem um divórcio, né? Ela fala, então, talvez seja mais genético do que a gente, do que aparente. O grande ponto da evolução é quem se reproduz. Se a medicina muda quem se reproduz, aí sim ela está alterando mais a evolução. E ela faz isso hoje em dia. Você tem inseminação artificial e outras coisas. Onde que a coisa vai mudar? A coisa não vai mudar na população dos mais ricos, que tem um filho por geração e que fez um tratamento para fazer inseminação artificial. A evolução está acontecendo na Nigéria, onde cada casal tem 6 a 8 crianças. Nigéria, você tem longe, você fala Osasco, zona leste de São Paulo. Se cada casal tiver só um filho, a gente pode chegar no fim da humanidade? Tranquilo. Cada 4 pessoas vai gerar 2. Essas 2 vai gerar só uma. É o Japão. Eles já vendem mais fralda para idoso do que para criança. Existe essa pesquisa? Sim. Que demais. Tá morrendo mais gente do que nasce. Eu vi uma estatística de quanto o Estado Islâmico cresce na Europa, né? Por conta disso, disso. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. Eles pretendem dominar a Europa em poucos anos. E eu falei assim, eita! E eles numericamente vão fazer isso. E eles falaram assim, não tem como reverter mais. Os europeus não se reproduzem o suficiente para que tenha mais europeu na Europa do que imigrante. Os japoneses e os coreanos vão resolver isso com robôs. A lógica da sociedade como um todo você não precisa só dessas pessoas numericamente, você precisa delas trabalhando para pagarem a tua aposentadoria. Sim, claro. Eu não tenho como me aposentar se tem 2 jovens trabalhando para cada 10 aposentados. É verdade. O Japão falou, não tem problema, a gente põe robô para trabalhar pra gente e a aposentadoria vem do que o robô faz. Eu tinha que deixar as pessoas morrerem, me incomoda um pouco isso da ciência, assim. Tinha que deixar as pessoas morrerem. Eu acho, cara, um cara de 30 anos, há 30 anos atrás, era um adulto muito formado já, né? Era. Quantos anos você tem? 31. Eu tenho 31 também. A gente é garoto pra caralho. A gente vai ser adulto com 50. Posso fazer um argumento, por favor, um argumento contrário? Eu acho que a expectativa de vida de 45 que você tinha na Idade Média, ela não era 45 porque todo mundo morria aos 45. Ela era 45 porque 80% das pessoas morria antes dos 5 anos de idade e os que sobravam viviam até 60. Tudo bem, vamos pensar, mas não era bom o cara morrer aos 30, 40 anos e liberar espaço? Pô, mas aos 40 você já investiu tanto naquela pessoa, ela já foi tão educada, já aprendeu tanta coisa que você tá perdendo a pessoa mais produtiva ali no negócio. Hoje em dia, o tipo de trabalho que a gente faz... Então as pessoas só vivem mais para poder trabalhar mais?
assim, economicamente falando, é bom por esse sentido. E pior, a gente tá vivendo mais pra viver uma qualidade de vida que não é boa. A gente vai capengando. Não é que você chega nos 60 bem. É que você vive agora, ao invés de morrer aos 70, você morre aos 80, à base de soro, remédio. Você passa 20 anos se fudendo. Você podia morrer 20 anos antes. Por isso que eu acho que a medicina tinha que deixar as pessoas morrerem. Porque você vai viver 20 anos a mais, por puro sentimentalismo dos vivos. A minha opinião não é isenta, porque eu não tô passando por isso. Então provavelmente quem tá assistindo e tá passando por isso vai falar assim: Maguela, cala sua boca. Você tá discutindo. O que você tá discutindo? Você não sabe. Exatamente, não sei. Por isso eu estou botando em debate. Se há mais conhecimento compartilhado, as pessoas não deviam ser super gênios hoje em dia? Isso é um fenômeno. Isso acontece. As pessoas são mais inteligentes? São. O teste de QI avalia muito bem quantas pessoas vão bem na prova de QI. Sim, claro. Né? É como qualquer prova. É como qualquer prova da escola, né? Não avalia se você realmente sabe. Avalia se você sabe aquelas perguntas. O vestibular avalia o quanto você consegue decorar a informação. Desculpa, mas aqui essa menina que passou aqui era... Vai passar aqui? Eita, vocês viram? Vai passar aqui atrás? Putz, era uma delícia, me desculpa, cara. Esse é meu instinto de reprodução e perpetuação da espécie humana só, gente. Evolução, é o cafajeste sobrevive. A cada geração, quando você testa as crianças estão indo cada vez melhor em teste QI. Então eles têm que acertar o teste. Porque elas têm um pensamento mais lógico, porque tem esse conhecimento acumulado. Você pegar um jornal hoje em dia, a edição de domingo do New York Times, você tem mais informação naquele jornal do que um cara na Idade Média ia ver a vida inteira dele. Claro. E hoje em dia, para você funcionar numa sociedade, você precisa de mais informação. Sim, Você precisa entender como é que funciona a lei de trânsito, você precisa entender como é que o computador funciona, como é que você faz uma declaração de imposto de renda online agora. Quem tá tentando te enganar de jeitos cada vez mais elaborados também. Sim, claro. Isso vai só... A malandragem também vai tendo que se adaptar, né? Então assim, é normal também que as pessoas levem mais tempo para amadurecer hoje em dia, porque você precisa de mais coisa para... Claro, para amadurecer. Por que o sêmen humano não engravida outros mamíferos? De repente eu volto lá pro... Porque... Não é por falta de tentativa. Eu sei. Não, mas é porque eu vejo, por exemplo, o ligre, que é o cruzamento do leão com o tigre, que faz uns animais de 3 metros de altura, uns felinos gigantescos. Eu olho e falo assim, ok, acontecem algumas coisas de famílias diferentes que acabam se cruzando e gerando outros tipos de animais. Cachorro tem muito isso, né? Acho que o Pitbull ou o Rottweiler surgiu de um cruzamento proposital, assim, de criar um cachorro de luta, né? Várias delas. E por que isso não acontece do ser humano com os outros animais ou entre os animais? Tem o tempo de separação. O cachorro, ele tá convivendo com a gente faz 15 mil anos. 15 a 30 mil. Então varia aí o quanto o pessoal estima. Que ele veio do lobo, né? O lobo domesticou o homem, né? Isso. É o contrário, né? Não foi a gente que domesticou o lobo. Acredita-se que alguns lobos andavam atrás dos homens para se aproveitar dos restos de comida. Instintivamente, eles perceberam que ao lado das tribos teriam um alimento fácil e passaram a dividir o território. Com os lobos por perto, os homens viram que estavam mais protegidos de ataques de outros animais e permitiram a aproximação. Com o tempo, os filhotes das gerações futuras dos lobos não caçavam mais sozinhos e tinham um homem como única fonte de alimento. Esses caras têm comida. Tem comida. Se eu for manso... Se eu ficar de boa ali, eles me dão comida. Aí o lobo domesticou o homem a dar comida pra ele. Eles sabem ler as emoções da gente muito fácil. Aliás, se você apontar... Você faz isso com o cachorro, né? Você aponta onde tá o negócio e o cachorro, ele olha pra onde você apontou. É um dos poucos bichos que faz isso. Chimpanzé, se você aponta pra alguma coisa, ele olha pro teu dedo. Cavalo e cachorro parece que leem muito bem a emoção da gente. Legal. Eles separaram há muito pouco tempo, o cachorro e o lobo. Sim. Então quando o cachorro cruza com o lobo ainda, eles não têm uma distância muito grande. Eles ainda têm o mesmo número de cromossomos, eles ainda têm um DNA muito próximo. Sim. Quando animais estão um pouco mais distantes se cruzam, às vezes o que acontece é que o número de cromossomos não bate. Imagina que você tem um bicho que tem 46 cromossomos, o outro tem 48. Quando você cruza, todo mundo que nasce com 47. Esse que nasce com número ímpar não vai pra frente. Entendi. Porque na hora de separar os cromossomos, na hora de fazer o embrião e tudo, ele já aborta ali. vai faltar pedaço.
Então, às vezes é híbrido, né? A mistura dos dois ele é infértil por causa disso, porque ele fica com um número ruim de cromossomos. Entendi. Mas às vezes o que acontece... E o ser humano pro chimpanzé? A gente tem um cromossomo fundido. Se eu não me engano, o chimpanzé tem 48, a gente tem 46. Mas aí dá número par. Mas um híbrido aí teria 47, isso não, entendi. Não é compatível. E se for um chimpanzé com um Down? O Down não é que tem menos um cromossomo? Ele tem um a mais. Ele tem um a mais. Daria Down, também. Ele tem 47. Então, aí com um chimpanzé não daria uma cruza possível? Fica 47,5. Também não dá. No nosso caso do chimpanzé é incompatível geneticamente mesmo. A hora que mistura o óvulo com o espermatozoide, eu nem sei se já fizeram isso, mas eu sei que chimpanzé com gorila já fizeram. É como achar que nunca clonaram pessoas. Já fundiram, claro, já tentaram. Mas mesmo se fosse compatível, ainda teria o problema anatômico. A gente vive num limite muito tênue de anatomia. Que o nosso cérebro ele cresceu muito nos últimos 2 milhões de anos. No Museu da História Natural dá pra ver o comparativo das cabeças e do corpo mesmo. O tronco aqui era menor, né? Quer dizer, era maior. Porque a gente precisava de mais fôlego do que hoje em dia. Aquele tronco roliço do Neandertal. Ele tinha o tronco, a perna maior, o tronco menor de altura, mais largo, porque a caixa torácica era de um cara que precisava correr. A gente chegou num ponto agora em que a nossa cabeça é muito grande para passar na vagina na hora do nascimento. Então, tanto que a maior mortalidade infantil até pouco tempo atrás é no nascimento. A gente está no limite ali do tamanho de cabeça que passa pelo canal da mãe na hora de nascer. E a gente nasce prematuro, não pelo tempo, mas pelo estágio de autonomia do bebê. Se você comparar um bebê humano com um bebê de chimpanzé ou bebê de gorila, sim, a gente acaba saindo muito menos formado do que eles. Justamente porque se ficasse mais tempo a cabeça seria ainda maior. Vê um cavalo como ele nasce. Sim, ele já nasce de pezinho, assim, ele já fica meio... Pezinho torto, mas nasce. Isso, você vê um chimpanzé como ele nasce super frágil e tal, mas ele tem bem mais autonomia do que um bebê humano. O passarinho nasce muito frágil. Mas porque ele está restrito ao tamanho do ovo. É justamente essa comparação. A mesma comparação. O tempo que a gente consegue gestar uma criança que ainda passa pela mãe, ela só pode nascer daquele tamanho. Mais velha do que aquilo, ela não passaria. A mãe morre. Tem uma coisa que eu penso que é o seguinte: a gente consegue não domesticar, mas aprisionar e fazer com que todos os outros animais do planeta sirvam ao ser humano. Os cachorros, os gatos, tanto os leões quanto as baleias, tudo isso a gente consegue aprisionar e botar sob nosso comando. E eles não têm o que fazer a não ser cumprir isso, por mais cruel que seja. O ser humano saberia servir uma raça superior? Eu aposto fácil, viu? Eu aposto que sim. Você acha que sim? Eu acho que seria revolução o tempo todo, revolta o tempo todo. Não sei se o ser humano aceita abaixar a cabeça para um ser superior. E eu não estou falando de Deus, estou falando de pessoas sim. ou alienígenas ou... Tem uma coisa que é hopelessness, que é falta total de esperança. Qualquer bicho que você põe numa situação dessa, depois de um tempo ele se entrega. Ele vai morrer mais cedo. Esses são estágios da morte, né? Esse é o estágio 10 da morte, né? É a aceitação, aceitação. Né? E isso acontece com a gente. Tá? Se você pensar em cadeia ou em situações de trabalho escravo ou de outras coisas, você tem 1 vigia, 10, para cada grupo grande. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Tudo bem, você tem as celas, tem as armas, sim, tem um monte de coisa para dar uma diferença de poder ali dentro. Sim. Você tem 10 presos, 15 presos, 20 presos para cada guarda carcerário. Sim. Depende da colaboração deles também para a coisa funcionar. A gente acaba entrando nesse estado mental depois de um tempo de sujeito àquela situação. Assim. Entendi. Então seríamos... Eu acho que a gente pensa nisso hoje em dia porque a gente não tá nessa situação. Mas claro. Se você já tá entregue, se seus avós já nasceram servindo aqueles caras, se seus pais já serviam eles, entendi. Se todo mundo ao teu Vira redor cultural. já servia a eles, isso acaba sendo incorporado sim um tanto. Demais. Átila, fale todas as tuas redes aqui. A gente encerra essa entrevista. Depois de rodar São Paulo inteira. Bom, eu tô no Nerdologia. Sim. Pra quem me conhece por lá, toda quinta-feira de manhã a gente fala de ciência, explicando alguma coisa. Meu spam científico. Tô no Twitter, em O Átila, que é onde eu interajo mais com as pessoas, eu não consigo usar Facebook. Sim. Onde me mandam umas perguntas bizarras, tipo, que bicho que cagou na minha varanda, e a gente já descobriu que era pato. Que bicho é esse que eu pisei, sempre tem umas coisas estranhas. Se pinguim já teve lesão patelar, que o joelho dele fica lá pra cima, dentro do corpo. Fica dentro dele, ele tem joelho, mas é dentro, né? Agachadinho. Boas perguntas. Boas perguntas. Mas essas são as redes que eu interajo mais mesmo. Cara,
Muito obrigado. Caralho, mas muito obrigado por ter topado e dado esse rolê. Valeu. Sempre bom.